Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados. Boa noite a todos. Nós tivemos algumas dificuldades aqui para iniciar essa live, mas já conseguimos acertar. Então nós vamos dar uns minutinhos para que os irmãos possam estar entrando na live. Ajude-nos a divulgar, por favor, tá bom? Eu vou estar aguardando aqui os irmãos estarem entrando para que nós possamos iniciar essa live. Amém? Vai compartilhando o link. Glória a Deus, a paz do Senhor aos irmãos que já estão entrando. Glória a Deus. Já vai compartilhando o link aí que está embaixo desse vídeo. Manda lá no grupo, manda para os nossos irmãos, manda também para os contatos que você tem. A paz do Senhor. Irmã Tereza, eu vou falando os nomes que aparecem aqui, se eu não falar o seu nome. Irmã Neia, Irmã Tatiane. Vamos aguardar que os irmãos possam conseguir acessar. Glória a Deus. Meu sogro, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aguardando que os irmãos todos consigam entrar, ou uma parte dos irmãos. Nós tivemos um pequeno atraso, mas já conseguimos aqui acertar. Glória a Deus. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Enquanto isso, você vai louvando ao Senhor com este louvor. Glória a Deus. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir legal? Hoje nós estamos fazendo aqui no gabinete, por alguns problemas que nós vamos estar resolvendo para a semana que vem, e voltaremos a fazer lá na nave da igreja de novo, tá bom? Hoje nós estamos gravando aqui essa live no gabinete, mas os próximos cultos será como tem sido lá na igreja, lá embaixo, com louvor, e eu ministrando no altar, como tem sido. Hoje, por algumas dificuldades, nós estamos fazendo aqui, mas já estamos vendo a maneira de resolver tudo isso, tá bom? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração em gratidão a Deus, para nós abrirmos oficialmente essa live, porque tudo só é oficial quando nós colocamos Deus na frente, amém? Então vamos agora oficialmente abrir essa live com uma oração, convidando o Senhor para estar presente e conduzindo esta live para que nós possamos ser edificados através daquilo que o Senhor vai falar, através da sua palavra. Onde você estiver, eu peço que você feche seus olhos agora e faça uma oração verdadeira, uma oração sincera a Deus, pedindo que o Senhor, pelo teu Espírito, através da sua palavra, venha transmitir aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, e que nós possamos crescer e amadurecer e aprender através dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então faça essa oração juntamente comigo agora. Pai, nós oramos
em gratidão, em primeiro lugar, pela vida. Senhor, nós estamos vivendo um quadro tão assustador, tão terrível, tão triste, onde os noticiários mostram números alarmantes, pessoas estão enlutadas, pessoas estão sofrendo uma perca, sofrendo um desemprego, sofrendo uma depressão por conta de tudo que estamos vivendo. E nós queremos te louvar porque nós temos saúde, temos vida. E mais que isso, nós temos o privilégio de te conhecer. Quantas pessoas, Senhor amado, não conhecem o Deus verdadeiro, adoram a objetos, adoram a árvores, a animais, a astros, mas nós temos o privilégio de conhecer o verdadeiro Deus. Querido Deus, nesta hora, eu te peço que o Senhor tome os meus sentidos, o meu raciocínio, o meu entendimento, que o Senhor tome, Senhor amado, também a minha fala, para que a minha voz seja a única coisa usada de mim mesmo, mas as palavras sejam dadas pelo Teu Espírito, o raciocínio venha daquilo que o Senhor falou comigo através da Sua palavra. E que tudo que é meu, Senhor, seja anulado agora, pois eu não quero ter responsabilidade, eu não posso ter responsabilidade pessoal sobre a Sua palavra, porque ela é muito maior do que eu, Senhor. Alcance pessoas através desta live, através desta palavra. Alcance corações, Senhor, traga respostas, traga ensinamento, crescimento, maturidade, para que pessoas possam se firmar naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Arranca agora tudo que é contrário, Senhor. Tudo que há dentro de nós que nos impede de ser ministrados pela Tua voz, a nossa hipocrisia, a nossa ignorância, os nossos preconceitos. E no mundo espiritual, Senhor, tudo que vem como ataque contra a nossa recepção à Tua palavra, todo ataque do inimigo de cansaço, de dúvida, seja agora também, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus eliminado, e que haja liberdade total para o Teu Espírito falar em cada lar, através de cada celular, de cada computador, de cada televisor. Fale conosco, Senhor. Traga o conforto e o consolo que precisamos e o ensino, que é o mais importante de tudo. No nome de Jesus, graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, então é fácil de achar. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, é o primeiro livro no Novo Testamento. Capítulo de número 18. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Na verdade, vamos ler 4 versículos, os 4 primeiros versículos deste capítulo. Mateus capítulo 18, nós vamos ler os primeiros 4 versículos deste capítulo. Glória a Deus, é um tema bastante simples, porém muito importante, muito decisivo na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. É um tema que nós precisamos estar pautados e respaldados nele para vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. Eu vou fazer a leitura do texto, Mateus capítulo 18. Aleluia. Está escrito assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse:
Em verdade vos digo que, se não vos tornardes, não vos converteres e não vos fizeres como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Deus, te louvamos por esta palavra, te louvamos pela tua palavra, palavra esta que foram da boca do próprio Cristo, que ela sirva hoje, Senhor, como sempre serviu e sempre servirá, para nosso ensino e nosso crescimento. A palavra é tua, o povo é teu. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, os discípulos de Jesus vinham em uma caminhada ao encontro do próprio Mestre. E na caminhada que eles vinham para se encontrar com Jesus, que estava na sua casa, eles começam um debate, começam uma conversa. E esse debate tem um teor, e o teor deste debate é: quem será o maior no reino dos céus? Eles tinham uma preocupação em saber o que precisa se fazer para ser grande, para ser notado, para ser notável no reino dos céus, para ser destacado no reino dos céus. Esta era a preocupação dos apóstolos. E eles chegam diante de Jesus com este questionamento, com esta preocupação de quem seria o maior no reino dos céus. Jesus vai olhar para eles e, sem responder diretamente, ele pega uma criança, coloca esta criança no meio deles e responde: em verdade eu vos digo que se vocês não se converterem e não se fizerem iguais a esta criança, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este será o maior no reino dos céus. Então Jesus trata de algumas coisas aqui que vão ser indispensáveis para que aquele que deseja servir a Deus, aquele que deseja fazer a vontade de Deus, aquele que deseja estar enquadrado na vontade de Deus, precisa entender. Porque os discípulos estão com uma preocupação que não deveria estar no coração deles. Perceba que eles estão perguntando quem seria o maior. E antes de Jesus dizer o que precisa se fazer para ser o maior, Jesus vai dizer: peraí, antes de vocês se preocuparem com quem é maior, quem é menor, vocês precisam se preocupar com quem entra no reino dos céus. Os discípulos estão preocupados se Pedro é maior, se João é maior, se Tiago é maior, se Filipe é maior, se Bartolomeu é maior, quem é maior. Mas Jesus começa respondendo não quem é maior, Jesus começa respondendo o que fazer para entrar no reino dos céus. Perceba que os discípulos já estão se considerando no reino dos céus. Perceba que os discípulos já estão achando que eles já tomaram posse do reino dos céus, já estão elegíveis, já estão dentro do reino dos céus, e agora basta saber qual deles é o maior. E Jesus quebra as pernas deles, dizendo: olhem para esta criança. Eu digo para vocês, e perceba que Jesus não está dizendo aqui para os fariseus, para os hipócritas, para os pecadores, não. Jesus está falando para eles, para os discípulos. Ei, olhem para esta criança. Se vocês não se converterem, o que é converter? Conversão é mudar o rumo. Conversão é mudança de direção. Se vocês não se converterem, não se tornarem ou não se fizerem tais qual como esta criança, vocês não vão entrar no reino do céu, que dirá ser maior. Perceba que
às vezes isso acontece no nosso contexto de hoje. Nós servimos a Deus, nós conhecemos, entre aspas, a Deus, e nós, às vezes, a nossa preocupação é o que ganhamos, o que fazemos, qual a nossa posição em Deus. E achamos que já estamos confortáveis, salvos, já estamos com a nossa passagem garantida para o céu. E Jesus está nos alertando. Antes de nós nos sentarmos, nos acomodarmos nessa cadeira da salvação, nós precisamos nos preocupar com algumas coisas. E com esta alusão, ou com esta exemplificação que Jesus faz usando esta criança, ele explica várias coisas para que nós possamos entender segundo o contexto bíblico. Perceba que Jesus está dizendo acerca daqueles que são elegíveis para entrar no reino dos céus, ou seja, para serem salvos. Jesus está falando daqueles que vão alcançar elegibilidade, aqueles que vão alcançar condições de serem salvos. Jesus vai usar essa criança como uma referência para dar parâmetros para aqueles que poderão serem salvos, amém? Então perceba isso. A Bíblia, em especial no Novo Testamento, vai dar um padrão de vida segundo a vontade de Deus, aquilo que devemos fazer e aquilo que devemos deixar de fazer para que Deus venha se agradar de nós. Estes padrões, ou este padrão, é pautado em atitudes a se tomar, em outras coisas a se renunciar. Isso não começa no Novo Testamento. Deus vem tentando ensinar o homem desde o início. Aí, através de Moisés, Deus estabelece a lei. E a lei não é 10 mandamentos. A lei são 613, se não me falha a memória agora, mandamentos, ou 603 mandamentos. Ordenanças que o povo precisava obedecer, precisava corresponder diante de Deus. Aí essas 600 e tantas leis são resumidas em 10 mandamentos. E Jesus vem no Novo Testamento e sintetiza isso. Jesus vem no Novo Testamento e resume isso. Essa lei, que eram 600 e tantas, que foi resumida para 10 mandamentos, Jesus pega isso e reduz para 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos vão abranger, vão sintetizar, vão simplificar e vão expressar toda a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumpre esses 2 mandamentos, cumpre toda a lei. Então perceba, se Jesus está falando aqui que para entrar no reino dos céus, nós precisamos nos tornar tais quais uma criança. Perceba que isso tem que ter a ver com amar, porque o mesmo Jesus vai dizer que quem cumpre os 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo sobre a si mesmo, este cumpre toda a lei, ou seja, esse está elegível para o reino, esse está apto para o reino. Então, quando Jesus pega a criança para responder aos discípulos e coloca a criança no meio dos discípulos e diz: se vocês não se converterem e não se tornarem como esta criança, vocês não poderão de modo algum entrar no reino dos céus. Eu queria que você entendesse algo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas pare para pensar que para cumprir esses 2 mandamentos que resumem toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e amar ao seu próximo como a si mesmo, como um adulto, ou na perspectiva, ou na vivência, na prática de uma vida adulta, é praticamente impossível. Já
como uma criança se torna mais fácil. E eu vou explicar. Jesus, quando ele diz que nós deveríamos nos tornar tais quais uma criança, em hipótese alguma, Jesus está dizendo que nós deveríamos ser inocentes ou não ter maturidade. Não é sobre isso que Jesus está falando, porque a Bíblia nos orienta a crescermos, a avançarmos em conhecimento. A própria Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento é o que nos traz a maturidade. Não é ausência de maturidade, não é perca de maturidade que Jesus está incentivando os discípulos e indiretamente a nós. O que Jesus está dizendo é que uma criança tem algumas práticas de vida. Uma criança tem algumas atitudes práticas que facilitam ela a cumprir a vontade de Deus, coisa que a maturidade e o conhecimento às vezes vão extraindo de nós, vão sufocando em nós, vão roubando de nós e vão fazendo com que nós percamos a facilidade que uma criança tem de fazer algumas coisas que levam-nos a cumprir a palavra do Senhor. Quando Jesus está dizendo que nós devemos nos assemelhar ou devemos tornar-nos como uma criança, Jesus não está falando de maturidade, porque em 1 Coríntios 14, 20 está escrito: não sede meninos no conhecimento. Mas ele continua dizendo: mas sede meninos na malícia. Então o que Jesus está expressando para aqueles discípulos e indiretamente para nós, que ao olharmos para a criança ou para nós mesmos enquanto criança, nós vamos encontrar algumas características que são essenciais para obedecermos à vontade de Deus, para seguirmos o caminho que o Senhor tem para nós. O que Jesus está dizendo quando ele fala para nós nos tornarmos como uma criança, é para que nós, ao olharmos para uma criança, extraiamos ou retiremos delas características que são indispensáveis para que nós cumpramos a vontade do Senhor e sigamos e obedeçamos aos seus mandamentos. Amém? Então eu poderia destacar aqui várias características que nós, enquanto criança, temos e nos facilitam a servir e a adorar ao Senhor. Mas com a maturidade, essas características vão sendo substituídas, esses sentimentos, esse formato vai sendo mudado e nos dificulta de servir a Deus. Eu disse agora há pouco que Jesus resume toda a lei e os 10 mandamentos em 2: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu quero falar sobre 3 coisas que nós deveríamos nunca perder, que uma criança tem, mas que quando nós crescemos nós vamos perdendo, nós vamos dando lugar a outras características, e isso vai nos dificultando, vai nos causando dificuldades de seguirmos, obedecermos ao Senhor, em especial a esses 2 mandamentos, que é amar o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu quero falar sobre o embate dessas características que acontecem na nossa vida. Esse embate acontece na nossa transição para a maturidade, quando vamos ficando mais experientes. A primeira que eu quero falar sobre a malícia e a pureza. O embate da pureza com a malícia. Uma criança, ela é pura, uma criança é inocente. Ela não tem uma malícia despertada para as coisas e para as pessoas. Então eu defini aqui malícia como aptidão para desenvolver conceitos e preconceitos sobre coisas e pessoas. De todas as coisas que podemos falar sobre malícia, eu quero usar isso. A aptidão que nós desenvolvemos, que nós temos para desenvolver conceitos e preconceitos sobre coisas e pessoas. Uma criança não tem isso. Uma criança não consegue desenvolver um conceito acerca de uma pessoa.
de uma outra criança. Ela não consegue dizer: essa criança, esse meu amigo, ele é maldoso, esse meu amigo, ele é muito questionador, esse meu amigo, ele é muito enfadonho. Não, uma criança não consegue desenvolver conceitos ou preconceitos. Por quê? Porque ela não tem malícia, ela tem pureza. Então perceba que uma criança, ela vai encarar os fatos como eles são, no presente. Então por que a malícia, ou melhor, por que a pureza é importante? Para nós cumprirmos esses 2 mandamentos que são a base de toda a vida cristã: amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Primeiro, com relação ao próximo, uma criança que Jesus está dizendo: olhem para esta criança, se assemelhem com essa criança, porque se vocês não fizerem isso, de forma alguma vocês vão estar aptos para o reino dos céus. Perceba, com relação ao próximo, a pureza, uma criança encara os fatos e cada pessoa segundo o presente, sem agregar nenhum tipo de fator extra. Uma criança não vai chegar perto de outra e parar: peraí, deixa eu ver, deixa eu analisar se essa criança merece a minha atenção, deixa eu analisar se essa pessoa é digna de que eu a ouça, de que eu brinque com ela. Uma criança vai encarar os fatos de acordo com o presente, sem nenhum tipo de malícia. Amém? Já um adulto não vai ponderar. Um adulto vai espreitar, vai analisar se convém, se é conveniente eu me relacionar com essa pessoa, se é conveniente eu dar ouvido ao que essa pessoa está falando. Um adulto, porque nós desenvolvemos a malícia, o conhecimento vai nos fazendo entender que existem pessoas maldosas, existem pessoas maliciosas, existem pessoas mal intencionadas, e isso gera dentro de nós botões de emergência que são acionados quando nos relacionamos com as pessoas, e isso nos atrapalha no mandamento de amar ao próximo. Porque nós chegamos para um relacionamento cheios de preconceitos, nós chegamos para um próximo cheios de serás, nós nos relacionamos com as pessoas cheios de espera um pouco, deixa eu ver se vale a pena. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: ame. Ah, mas e se Jesus já disse? E se ele te perseguir, você ame? E se ele falar mal? A Bíblia já antecipa. E perceba que nós, pela malícia, pelo desenvolvimento da malícia, quando a malícia chega, a pureza vai embora. Quando a malícia chega, a inocência vai embora. Foi isso que aconteceu no Éden com Adão e com Eva. Eles eram puros, tão puros, que o fato de andarem nus não os incomodava, não causava vergonha de um para com o outro, e não causava malícia de um para com o outro, porque eles eram puros, eles eram inocentes. Mas quando eles foram seduzidos por Satanás, e a proposta era essa: se vocês comerem do fruto, vocês vão conhecer bem e mal, vocês vão passar de fase, vocês vão parar de não ter conhecimento das coisas e vão passar a conhecer. Isso tentou a Eva. Eva comeu da fruta e ela passou a ver, Adão passou a ver que eles estavam nus. Ali foi a troca, ali foi a transição da pureza para a malícia, da inocência para a malícia. E eles passaram a ver que estavam nus e se envergonharam. Mas enquanto eles estavam puros, eles se relacionavam sem malícia, sem maldade. Aleluia. Perceba como a pureza que é peculiar da criança, a inocência que é peculiar de uma criança, é importante para uma vida cristã. Perceba como a pureza é indispensável para que nós consigamos amar ao outro sem reservas, sem medidas. Aleluia. Já um adulto precisa conhecer a história daquele com quem vai se relacionar. Nós somos cheios de preconceito. Se você sai na rua à noite, eu saio às 4:30 da manhã para trabalhar, e a rua está deserta,
E às vezes você vê alguém vindo de longe e a anteninha já levanta. Porque é verdade, nós vivemos num mundo onde a malícia e a maldade ganhou uma grande proporção. Mas nós somos cristãos. E o primeiro botão que deveria ligar em nós é o botão do amor. De como eu farei para amar esta pessoa que eu estou vendo pela primeira vez. Como eu farei para amar este meu vizinho. Como eu farei para amar estes colegas, este meu chefe. Esse deveria ser o primeiro botão a ligar em nós. Mas quando nós desenvolvemos a maturidade adulta, tem tantos botões que vão ligando, que o botão do amor fica tão sufocado, que para a gente amar o próximo, nós dependemos de tantas coisas, de que ele demonstre tantas coisas, de que ele aparente tantas coisas, que ninguém consegue. Malemar os nossos entes queridos conseguem. Malemar o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos conseguem corresponder à expectativa que nós esperamos deles para amá-los. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina nós amarmos com a pureza de uma criança, com a inocência de uma criança, sem precisar que o outro prove que mereça o nosso amor. Então perceba que com relação à malícia, nesse embate da malícia e da pureza, o que Jesus está expressando para aqueles discípulos e para nós: vocês precisam voltar a ter a pureza de uma criança, porque vocês cresceram e deixaram a malícia entrar, e essa malícia vai impedir vocês de amarem as pessoas. E com relação a Deus não muda, e com relação ao nosso amar a Deus não muda, porque olha para uma criança. Uma criança, ela tem uma facilidade em confiar no seu pai. Não é verdade? Uma criança que não tem malícia, que é pura, ela tem uma facilidade extrema de confiar no seu pai. Se o pai disser para ela que vai dar uma viagem para Disney, uma criança que é pura, que não tem malícia, não sabe o quão caro é essa viagem para Disney. Uma criança que tem pureza, que não tem malícia, que tem inocência, não sabe o quão é difícil conquistar ou conseguir ou patrocinar essa viagem. Ela simplesmente acredita e confia no seu pai. Já um adulto, quando o pai lhe promete algo, ou um adolescente, um jovem, ele vai ponderar: peraí, meu pai tem condições? Peraí, quantas coisas o meu pai já disse que faria e até agora não fez? Será mesmo? Então perceba que a inocência de uma criança precisa estar dentro de nós. A pureza de uma criança precisa estar dentro de nós. Não só para nos relacionarmos com os outros, mas para nos relacionarmos com o nosso Deus. A pureza de uma criança que simplesmente confia, que simplesmente olha para o seu pai e o que ele diz para ela é lei. E o que aquele pai diz para essa criança está escrito na tábua do teu coração e ninguém arranca. Nós precisamos voltar à pureza de uma criança. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa, o próprio Jesus no texto, ele vai dizer no versículo que sucede. Ele diz no versículo 4: portanto, aquele que não se tornar humilde como esta criança, esse será grande no reino dos céus. É um outro embate que nós temos. Enquanto criança, nós temos facilidade em desenvolver a humildade, a simplicidade. Mas nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, ganhando maturidade, e a humildade vai perdendo espaço para o orgulho. E aqui eu não estou falando do orgulho que é bom. Qual o orgulho que é bom? O prazer em ter valor próprio, nos seus valores próprios. O orgulho de você
ter um bom emprego, de você ter uma boa família, uma família estruturada, o orgulho de você conquistar o seu sonho, comprar o carro que deseja, concluir o curso que deseja. Eu não estou falando desse orgulho, eu estou falando do orgulho que é a atitude prepotente, a vaidade exacerbada, a vaidade exagerada. Quando nós vamos crescendo, a nossa humildade vai lutando com o orgulho querendo entrar e tomar lugar da nossa humildade. E Jesus está dizendo, vocês precisam manter a humildade de uma criança, porque senão fica difícil cumprir os 2 mandamentos que são a base de uma vida cristã, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perceba, como amar ao próximo tendo orgulho, esse orgulho maldoso, esse orgulho prepotente, vaidoso dentro do coração. Perceba, uma criança que ainda não desenvolveu isso, ela é capaz de perdoar, sem que haja nem a necessidade do pedido de perdão, e sem que haja nenhum tipo de demonstração de mudança. Ela simplesmente perdoa, ela simplesmente está tudo bem. Eu estou em casa, a gente tem lá 3 crianças pequenas, e agora eu estou com a minha afilhada, somos 4 crianças pequenas, e o tempo inteiro elas estão no embate uma com a outra, mas é num minuto tendo uma desavença, e no minuto seguinte se abraçando, como se nada tivesse acontecido. Os adultos não são assim, porque para que eu te abrace depois de você ter me ofendido, você precisa se retratar. Para que eu te abrace depois de você ter me caluniado, falado mal de mim, e eu ter ficado sabendo, não, você vai ter que se retratar diante de todas as pessoas que você falou mal de mim. O adulto não tem a humildade de uma criança, de simplesmente perdoar. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus, um dia Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Eu imagino, como algumas pessoas assim também dizem, que Pedro vai sugerir este valor que ele fala, achando que estava chutando alto. Quantas vezes, Jesus, alguém deve perdoar por dia? 7, Jesus. Aí Jesus diz, não, Pedro, não te digo que devamos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aleluia. Como poderemos cumprir o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, se não voltarmos a ter uma humildade de uma criança? Porque, irmãos, nós somos falhos, nós erramos o tempo todo com nós mesmos e com os outros. Os outros erram o tempo todo com eles e conosco. E se nós não deixarmos de lado o orgulho, a vaidade, e mergulharmos e buscarmos e desenvolvermos de novo a humildade de uma criança, como poderemos amar? Porque o tempo todo, até aqueles que nos amam erram com a gente. O tempo todo, até aqueles que nós amamos, nós erramos com eles. E se não tivermos a humildade para reconhecer os nossos erros, e se não tivermos a humildade para aceitar os erros dos outros, nós nunca conseguiremos cumprir o mandamento de amar ao próximo. É disso que Jesus está dizendo, é disso que Jesus está falando para os seus discípulos. Se vocês não se tornarem como essa criança, esquece, não tem como vocês entrarem no reino dos céus. Perceba, eu falei como é difícil amar ao próximo sem humildade, mas também a Deus fica difícil, porque uma criança que tem humildade, simplicidade, ela se contenta com aquilo que o pai dá e faz por ela, ainda que ela almeje coisas maiores.
Ainda que ela veja um amiguinho com um brinquedo melhor, ainda que ela assista a televisão e veja propagandas de brinquedos que a atraiam, e ela vai pedir isso para o seu pai. Mas ela, por mais que o pai não tenha condições, ou até mesmo não queira dar, ela consegue se contentar com aquilo que o pai faz e dá para ela. Quando a gente vai crescendo, né? O adolescente já não quer mais um tênis de qualquer marca. O adolescente já não quer mais uma roupa de qualquer marca. Ele já começa a buscar coisas maiores. O adolescente não aceita mais que o pai dê o que ele acha que a criança precisa. Que o pai faça o que ele acha que ele precisa. O adolescente já começa a achar que ele sabe o que precisa para ele mesmo. Lembra do filho pródigo? Era o mais novo, era o filho mais jovem. Mas ele chegou na juventude e ele tinha tudo. O pai era rico. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas ele sempre vai querer coisas maiores quando ele dá lugar ao orgulho, à vaidade, e coloca de lado a humildade, a simplicidade. Perceba que eu não estou falando que para servir a Deus nós temos que nos acomodar em não ter nada, em ter pouca coisa. Apesar da Bíblia dizer para a gente se acomodar com as coisas humildes. Não que Deus queira que nós não tenhamos nada, mas é porque se nós estamos assim, se contente com isso, porque Deus é poderoso para tirar você de baixo e colocar você em cima. Deus é poderoso para te engrandecer, então se contente aonde você está, porque quem cuida de você é Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que se contentar com o que o Pai nos dá, não é que nós temos que só buscar coisas pequenas. É ter a humildade para entender que o Pai é poderoso e grandioso para saber o que é necessário para nós e o que estamos prontos para receber. Lembra do filho pródigo? Ele achava que precisava de mais, mesmo tendo tudo. Perceba que a vaidade não depende do que você tem, ela sempre vai querer te levar para lugares maiores. A vaidade não depende de quem você é, ela sempre vai querer te fazer achar que você pode chegar, pode ir mais além, mesmo você já tendo tudo que você precisa. O filho pródigo fala para o seu pai: pai, me dá minha herança, porque eu quero cair no mundo e fazer o que o meu coração deseja. E assim ele faz. Por quê? Porque ele perdeu a humildade de entender que o pai cuida e sabe tudo que o filho precisa. Jesus está ensinando os apóstolos e a nós: se nós queremos amar ao Senhor de todo o nosso coração, acima de todas as coisas, nós precisamos preservar a humildade. Sim, você pode sonhar, você pode desejar, mas aceitar que se o Pai não te deu aquilo que você deseja, se o Pai não te entregou aquilo que você tanto pede e precisa, Ele sabe, Ele é maior, Ele é grande. Seja humilde para reconhecer. Às vezes nós questionamos a Deus por falta de humildade. Porque se formos humildes o suficiente para entender que tem coisas que não estamos preparados, o filho pródigo achou que estava pronto e se arrebentou. Gastou todos os seus bens. Veio uma fome, os amigos o abandonaram. E ele ficou jogado na sarjeta, cuidando de porcos e desejando comer o alimento dos porcos. Quando nos falta a humildade para reconhecer que o Pai nos dá tudo o que precisamos, e se algo que nós desejamos Ele ainda não nos deu, é porque não estamos prontos para isso. Se o filho pródigo tivesse a humildade de reconhecer que ele não estava pronto, ele não tinha se arrebentado. Às vezes nós nos arrebentamos porque não temos a humildade, deixamos a vaidade, o orgulho tomar conta do nosso coração e começamos a querer andar com nossos próprios pés e não deixar Deus guiar a nossa vida, e aí a gente se arrebenta. O terceiro embate que uma vida vai sofrer da fase infantil, da fase de criança para a fase adulta, é o embate da dependência, da segurança.
com a independência. Enquanto nós somos crianças, nós não nos importamos. Nós temos a maior facilidade em depender de tudo, em tudo do nosso pai. E outra coisa, nós temos a maior facilidade de dividir com outras crianças, dividir espaço, dividir brinquedos, dividir atenção. Quando nós vamos ganhando maturidade, crescendo, nós começamos a voltar-nos para nós mesmos, buscar só por nós, só o que nos interessa, e não nos acomodamos mais em unicamente depender de Deus, em simplesmente depender do nosso Pai. Quando Jesus apresenta aquela criança como um exemplo do que devemos ser, Jesus está dizendo: uma criança não se preocupa em depender de outra pessoa. Uma criança não se sente insegura em se relacionar com outras pessoas, com outras crianças. Um adulto coloca parâmetros. Um adulto quer ser dono do seu próprio nariz, tomar suas próprias decisões. Um adulto quer mirar os seus alvos e primeiro alcançar o que é seu, para depois, se der, ajudar. E não é isso que o Evangelho ensina. Amar o próximo como a si mesmo não é primeiro eu ganho para depois te ajudar, primeiro eu chego para depois te levar. Amar o próximo como a si mesmo, nós vamos juntos. O que é meu é seu. Pastor, isso não é exagerado? Então a Bíblia é exagerada. Porque Jesus disse para a gente atentar primeiro para o outro e depois para nós. A Bíblia diz que em Atos 2, a igreja dos apóstolos, ninguém tinha necessidade de nada. Aleluia. Todos tinham tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades, davam dinheiro para os apóstolos, para que todos tivessem a mesma coisa, ninguém tivesse mais e ninguém tivesse menos. Amar ao próximo como a si mesmo é não se importar em ser totalmente dependente de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo é ter a facilidade de se relacionar, ter a segurança que uma criança tem para se relacionar com o outro. É isso que Jesus está dizendo. Uma criança se sente segura com outra criança. Um adulto pondera. Um adulto espreita. Um adulto investiga. Um adulto coloca regras. Uma criança não. Simplesmente se relaciona. Sente-se segura com outra criança. Como amaremos ao próximo? Com esse tanto de muros que nós criamos para nos relacionarmos. Como cumpriremos o mandamento de amar ao próximo se não conseguimos nos sentir seguros? Se não conseguimos enxergar o outro como nosso semelhante, como uma parte de nós que de fato é. Porque ninguém é maior do que ninguém. Todos somos parte do mesmo barro. E é isso que o Senhor está dizendo. Quer entrar no reino dos céus? Torne-se como esta criança. Volte-se a ser como uma criança. Deixe a malícia de lado. Ou melhor, resgate a pureza de uma criança. Deixe a malícia que um coração adulto produz, que uma vida adulta produz. Deixe a malícia de lado.
e volte a se relacionar com as pessoas como uma criança pura, que não vê o mal, porque 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não suspeita o mal. Aleluia. Como amaremos uns aos outros, o nosso próximo como a nós mesmos, se não permitimos que a pureza de uma criança permeie o nosso coração? É impossível. Por isso Jesus está dizendo, de modo algum, se não nos tornarmos como uma criança, poderemos entrar no reino dos céus. Mas pastor, a gente não... Isso não é se tornar bobo. Isso não é se tornar inocente demais, imaturo demais. Não. Perceba que eu disse aqui que 1 Coríntios 14, 20 vai dizer: não sedes inocentes, não sedes meninos no conhecimento, mas sedes meninos na malícia. Então, ser menino na malícia é não colocar parâmetros, é não olhar para alguém e julgar, peraí, essa pessoa, ela fala mal das outras, então tem que ter cuidado no relacionar com ela. Eu tenho que amá-la de longe, eu não sei como se faz isso, mas as pessoas querem amar as pessoas de longe. Eu perdoo, mas quero ele lá e eu aqui. Eu amo, mas que ele não cruze o meu caminho. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo mensurar isso. O amor segundo a Bíblia não é esse. O amor segundo Cristo não é esse. Jesus disse para Judas na mesa da Santa Ceia, disse para os discípulos: alguém aqui me trai. Ele olha para Judas e diz: o que você tem que fazer, faça logo. Judas se levanta da mesa e vai chamar os líderes que prenderiam Jesus. Quando Jesus está orando com os discípulos no monte, Judas chega com os soldados. E ele tinha dado um sinal para os soldados: aquele que eu beijar, esse é ele, prendei-o. Quando Judas chega até Jesus, Jesus olha nos olhos dele e diz: aqui vens, amigo. Jesus nunca foi hipócrita. Jesus estava dizendo para Pedro com essa frase: eu falei para você agora há pouco, algumas horas atrás, que eu já sabia o que você estava fazendo. Eu revelei na mesa que eu já sabia do teu coração. Mas eu estou te dizendo agora aqui, mesmo sabendo que você levou até o fim este plano de me trair. Eu estou falando aqui, olhando nos teus olhos, depois de você ter levado até o fim, não tem mais volta, agora eu vou ser preso. Eu estou olhando nos teus olhos e estou dizendo o que eu sinto por você. Como eu te tenho. Sabe como eu te tenho, Judas? Como amigo. Aqui vens, amigo. Esse é o amor, segundo a Bíblia. Como nós amaremos a este nível que a Bíblia requer, se nós mantivermos a malícia adulta dentro do nosso coração, se não resgatarmos a pureza de uma criança para nos relacionarmos com as pessoas? É aquele que te feriu, é aquele que pegou emprestado e não pagou, é aquele que você ajudou e mesmo assim falou mal de você. Como você vai amá-lo se você não permitir que a pureza de uma criança esteja no seu coração? Mas pastor, eu vou ser feito de besta. Não vai, porque ainda há um Deus justo nos céus, e a justiça de Deus ela só opera quando nós andamos segundo os parâmetros. Sabe por quê? Às vezes somos feitos de besta porque nós não deixamos a justiça de Deus operar. Não é isso que a Bíblia diz? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor. Quando em vez de nos vingarmos, amamos, o Senhor entra e age. Aleluia. 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 Que Deus nos dê essa graça de voltarmos a ser como uma criança, de olharmos para as pessoas como Jesus olhava. Jesus olhava para as pessoas e não viu o que elas tinham, mas viu o que elas eram. Almas precisando
de salvação. Jesus, ao descer do barco, viu a multidão e ele estava cansado, triste, porque tinham decapitado seu primo João Batista, e ele estava levando os seus discípulos cansados, que tinham vindo de uma jornada, e ele tinha dito para os discípulos: nós vamos para um lugar deserto para vocês descansarem. Mas a multidão deu a volta no lago para encontrar com ele. Jesus olha para a multidão e tem compaixão da multidão. Jesus está sendo mutilado na crucificação. Jesus está sendo escarnecido na cruz. Está sendo cuspido e questionado. Mas ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É isso que nós precisamos aprender com este texto, aprender com Jesus. Antes de nós procurarmos uma cadeira no reino, primeiro precisamos nos preocupar em entrar no reino. Nós frequentamos as igrejas, nós carregamos a Bíblia para cima e para baixo. Crente que estamos no reino e procurando um lugar no reino como os discípulos estavam procurando, discutindo entre si quem será o maior. Será que sou eu, Pedro? Será que é você, João? Será que é o Tiago? E Jesus estava dizendo para eles: vocês ainda nem entraram no reino. Primeiro vocês precisam se tornar como esta criança. Antes de nós ficarmos procurando a nossa cadeira cativa no reino, vamos procurar a porta de entrada. E a porta de entrada é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Querido, eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil e eu quero aproveitar esta palavra que nós falamos sobre amor, sobre a nossa missão em amar. E quero dizer para você: faça a sua parte. Você que sabe de alguém que está precisando, faça o que você pode por essa pessoa. E se você não puder fazer mais, contate pessoas, contate a igreja. Você que me ouve não pode estar passando uma necessidade sabendo que tem uma igreja. Você que é membro da nossa igreja, você que não é membro da nossa igreja, você não pode passar necessidade. Há uma igreja que é responsável por ajudar socialmente também vocês. E nós nos ajudaremos. Nós somos um. Nós somos filhos do mesmo Pai, criatura do mesmo Deus. E ninguém haverá de passar necessidade nesse tempo difícil. Nós vamos ajudar uns aos outros. Nós vamos nos ajudar. Então você que me ouve, faça a sua parte. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas nós conseguimos fazer um pouco. Faça o seu pouco. Ajude. Estenda as mãos. E se você estiver necessitado, nos procure, que nós vamos ajudar. A função da igreja é ajudar. Tiago fala que se o necessitado chegar diante de você, de que adianta você despedi-lo com uma palavra de bênção e com a barriga vazia? Então o papel da igreja não é só pregar o evangelho e ensinar o caminho da salvação, mas o papel da igreja também é suprir as necessidades, também é fazer a obra social, e nós estamos aqui para isso. Então você que deseja cooperar com aqueles que precisam, nos procure através da página. Se você tem uma cesta para doar, se você tem alimento para doar, digite aí que nós estaremos entrando em contato. E se tem alguém necessitado ouvindo ou assistindo esta live, também nos procure, mande uma mensagem no Messenger, na página da igreja. Nós estaremos ajudando também. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus venha fazer com que esta palavra possa latejar em nossos corações. E que cada dia nós possamos padronizar as nossas atitudes dentro desses preceitos que Jesus estabeleceu, segundo uma criança pura,
uma criança humilde e uma criança dependente de Deus. Que este sentimento possa estar em nossos corações. Que esse sentimento possa estar em nós. Vai passar. Essa crise vai passar. Tudo passa, irmãos. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra. Só uma coisa que não vai passar é a palavra do Senhor. Essa dura para sempre. Amém? Vai passar. Esse tempo vai passar. Nós vamos estar cultuando juntos, se abraçando. Mas aproveite esse tempo para aprender. Aprender o valor do abraço. Aprender o valor do toque. O valor dos relacionamentos. Aprenda também, nós devemos aprender, o valor de estar em casa. Às vezes a correria do dia a dia não nos permite estar tanto em casa. E tem muitas pessoas que estão experimentando isso como novidade. Aproveite esse tempo. Desenvolva um relacionamento melhor com a sua família. Continue, já faz um tempo que eu não falo isso aqui. Faça cultos familiares, junte sua família na mesa. Leia um texto, cante um louvor, faça uma oração. Deus tem nos chamado para o secreto de novo, para trazer Deus para os nossos lares. Isso vai passar. Ore pelo Brasil, ore pelo mundo, pelas famílias que estão enlutadas e por aqueles que estão enfermos. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma live, por mais uma oportunidade de estarmos diante da sua palavra. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que conseguiu assistir ao vivo. Deus te abençoe, que esta palavra possa te ajudar no seu crescimento espiritual, na sua evolução da vida cristã. Quem está ouvindo ou assistindo esta live, se você se afastou da presença de Deus e o Espírito Santo está falando contigo agora através dessa palavra, faça como o filho pródigo fez quando ele se viu arrebentado. Talvez o orgulho tomou conta do teu coração e você sentiu como aconteceu comigo. Eu queria coisas maiores ou coisas diferentes, maiores aspas, né? Porque não são maiores. Não tem nada maior do que estar na presença do Senhor. Mas eu queria coisas novas. E eu me afastei, eu deixei o orgulho e a vaidade tomar conta do meu coração. E eu saí da presença do Senhor. Talvez você seja como eu, quis experimentar o mundo, mas se arrebentou. Talvez você não se arrebentou de perder tudo, de contrair uma enfermidade, mas se arrebentou de encontrar um vazio. Você achou que ia se preencher e está se encontrando vazio agora. Volte, porque assim como o filho pródigo ao voltar recebeu o pai ansioso lhe esperando, assim vai acontecer. Aconteceu comigo e vai acontecer com você. Volte agora. Dobre os seus joelhos ou assentado ou em pé, como você estiver. Feche os seus olhos e fale: Pai, eu volto, estou de volta. Eu não quero mais ficar longe de Ti. E se você nunca fez uma confissão de fé, o que é confissão de fé, pastor? A Bíblia diz que, Jesus dizendo que aquele que confessar Jesus como seu Salvador, Jesus o confessará diante do Pai. Se você nunca confessou que Jesus é o único caminho, porque a Bíblia diz isso. Jesus disse: eu sou o caminho, artigo definido, não tem outro, não é um caminho, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Se você nunca confessou que Jesus é o único Salvador no seu coração, com a sua boca, e nunca creu nisso no seu coração, então não tem como. Mas se você quer, faça isso agora, confesse e fala: não, meu Deus, eu aceito teu Filho Jesus como o único caminho, como o único Salvador. Eu confesso Ele como o único Salvador. E creia no teu coração. Você já recebe a paz de Deus aí. A paz que excede todo o entendimento. Oremos. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos, Pai. Obrigado por esta palavra. Ah, Senhor Deus, queira o Senhor que nós consigamos resgatar esses valores. A pureza de uma criança, a humildade de uma criança, a segurança e a dependência de uma criança,
Que nós possamos manter esse sentimento em nossos corações, para dessa forma amar ao próximo, sem medida, sem porquês, sem restrições. E amar ao Senhor, Deus. Depender do Senhor, Deus. Sem medidas, sem reservas. Que isso possa ser uma verdade a partir de agora, em cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, visita o necessitado, traga provisão, levanta pessoas, toque em corações, mas não deixa que haja necessidade, Senhor. A fome, eu nunca passei fome, Senhor, mas imagino que seja terrível. Eu nunca passei um dia sem comer, a não ser que eu quis fazer isso. Mas imagino que isso seja horrível. Visite os necessitados. Levante homens, mulheres. Fale aos corações. Sustenta, Senhor, o necessitado. Vai de encontro, meu Pai, aos enfermos agora. Em nome de Jesus, repreendo agora toda enfermidade. Haja cura, haja libertação. Pessoas que estão com sentimento de pânico, meu Deus. Que a partir desta oração haja paz. Pessoas que estão com saudade das suas mães, que haja paz em seus corações agora. Em nome de Jesus. Pessoas que perderam, que não vão abraçar suas mães, que não estão mais entre nós. E outras que as mães estão presentes, estão vivas, mas que não podem ser abraçadas por conta dessa pandemia. E o sentimento é de tristeza, Senhor. Traga paz a esses corações em nome de Jesus. Tudo isso vai passar e aqueles que puderem, aqueles que têm ainda sua mãe, vão poder abraçá-la. E os que não têm, vão poder vê-la naquele dia, quando o Senhor resgatar a tua igreja, resgatar o teu povo. Traz esse conforto a cada coração, em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão e consolação do amado Espírito Santo repouse sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém.